Voltamos com o Alerj Debate. Nosso bate-papo hoje é sobre o Plano Nacional de Educação aprovado em 2014 pelo governo federal. Falávamos no primeiro bloco, o deputado chegou a citar a questão do investimento na educação. O Plano Nacional de Educação diz que até 2024 a gente vai chegar a 10% do PIB investidos na educação. Hoje a gente tem por volta de 5%, um pouquinho mais que 5%. A gente vai conseguir chegar lá e como esse momento de crise e de encolhimento da economia pode afetar essa previsão aí dos 10%? Então, é bom lembrar que este foi um dos pomos de discórdia na discussão do Plano Nacional de Educação. A meta referente à fixação do percentual do PIB a ser investido em educação foi alvo de debates assim acaloradíssimos, porque havia uma posição que acabou prevalecendo, em parte, de garantir 10% do PIB na educação. Né? Isso foi garantido, mas assim, até o final da vigência do plano. Se você perceber, a meta é uma meta longitudinal, exatamente escalonada. Então, até o final dos 5 primeiros anos, a primeira metade da vigência do plano, a meta é atingir 7%, e até o final da vigência do plano, chegar aos 10%. Claro que confrontados esses 10% com os atuais 5,3%, 5,4%, pensando em 2013, 2014, dos investimentos atuais, é um avanço significativo. Uma grande preocupação tem que ser, contudo, Silvina, garantir o lastro, né, dessa indexação, em outras palavras, de onde virão os recursos, o lastro financeiro. E aí a gente tem, por um lado, tem a garantia dos recursos vinculados ao arranjo produtivo do petróleo, né? 75% dos royalties e 50% do Fundo Social do Pré-Sal, né? Royalties e o Fundo Social do Pré-Sal. 75% de um e 50% de outro, destinados à educação, o que ajuda a dar lastro para esses 10% de PIB. Entretanto, como a economia do petróleo depende de muitas variáveis, veja o momento que estamos vivendo, né? O preço do petróleo despencou vertiginosamente, né, na economia internacional, a economia do petróleo está muito travada no Brasil, no Rio de Janeiro em particular. Isso vai ter impacto. Além de outro elemento, que é uma questão muito importante, nem todos prestam atenção, é a questão da DRU, da desvinculação das receitas da União. Né? Nós já tínhamos nos salvado disso na área de educação. Desde 2011, a DRU não afeta mais a parcela do orçamento federal vinculada à educação. Mas agora está em discussão no Congresso de retomar a DRU. O que é a DRU? É permitir que os 18% de investimentos mínimos em educação feitos pela União, que desses 18%, 20% possam ser desviados para outras áreas. É desvinculação. É desvincular parte do que está vinculado. Isso drena o dinheiro da educação para outras áreas. Se a gente tivesse a derrota no Congresso, se de novo os efeitos da DRU sobrevierem para a educação e com um entrave na economia do petróleo, eu não sei se a gente vai conseguir lastro financeiro para segurar 10% do PIB ao longo desse decênio. Mas o governo diz que sem a DRU o orçamento fica engessado. Pois é um debate que precisa ser feito. Né? Eu só acho que o Brasil não pode mais perder, né, no que tange a educação. A educação não pode ser moeda de troca para perder orçamento, perder investimento, dado o atraso sobre o qual falávamos agora há pouco. O atraso crônico que nós precisamos superar. Então, de que adianta ter 10% do PIB assegurado na meta, o que eu acho que é muito importante, eu não faço pouco caso disso, mas a gente precisa garantir que os recursos financeiros alimentem, porque orçamento é uma coisa, financeiro é outra. Eu posso ter programação orçamentária, mas posso não ter o financeiro para alimentar essa programação orçamentária. Então, isso me preocupa muito em função da conjuntura econômica que atinge o arranjo produtivo do petróleo, e em função também dos efeitos da DRU, que poderão, talvez, voltar a se abater sobre a educação. E dando mau exemplo, já ouço falar de estados que querem mexer na Constituição estadual para inventar uma DRUzinha estadual, né? Para desvincular parte dos 25%. Então, onde vamos parar? Silvina, você gostaria de complementar a fala do deputado? É só trazer aqui uma discussão que também, na época, né, daquela famosa, acalorado debate, né, com relação ao PIB, ao quanto por cento e tudo mais, essa discussão também teve um outro lado, que é quem seria o beneficiário, né, desse investimento. Claro. Então, houve, porque são fundos públicos, né, o dinheiro público, sim. Então, teve também ali uma discussão forte com relação a se destinatário, quem poderia receber esse dinheiro seria apenas o ensino público, ou se, por exemplo, algum tipo de
serviço educacional particular, privado, ou, por exemplo, de ONGs, etc., confissionais, filantrópicas, poderia também estar recebendo esse financiamento, né? Porque, enfim, de alguma forma, tinha setores que entendiam que apenas o dinheiro público deveria ir para o ensino público, e o que acabou sendo incorporado no Plano Nacional de Educação é que esse dinheiro também pode ir para outros, não necessariamente escolas públicas, né? Inclusive, por exemplo, financiamento, o FIES das universidades, ProUni, sim, creches conveniadas, etc., que eu acho que merece também uma discussão, ou pelo menos uma... De que forma esse dinheiro vai para as... Porque a gente, por exemplo, através do Fundeb, a gente pode, hoje, através da legislação do Fundeb, você pode financiar creches conveniadas ou, por exemplo, instituições que oferecem serviços de educação especial, como a SAPAES, por exemplo, né? Isso já pode. Exatamente, isso já pode. Então, assim, isso já vem do Fundeb, na verdade. Isso. Né? E foi incorporado no plano e reacende a discussão, sim? Ou, inclusive, essa questão do crédito universitário, questão de FIES, né? Claro. Ou ProUni, etc. Então, assim... isso gerou muita discussão, né? Porque quanto do 7, quanto do 5, quanto do 10 vai para a escola pública, né? Qual é a sua visão? É complicado, né? Porque eu tendo a dizer que dinheiro público é para a escola pública, mas tem momentos, tem situações, sobretudo pela questão das metas, que você tem que garantir também um atendimento que, de repente, o Estado não está em condições na hora de poder arcar, sim? Eu estaria mais de acordo se fosse uma questão transitória, até o Estado poder assumir o que lhe corresponde, por lei, de alguma forma. Mas tem circunstâncias que a gente não pode negar que, se não fosse por essas organizações, sobretudo as filantrópicas, teria muita gente desatendida. Ficaria, sim, muita gente desatendida. Deputado, como é que o senhor vê essa questão? Essa é uma polêmica que atravessa a educação brasileira nas últimas décadas, né? Há muito tempo que no Brasil se debate, que o debate, então, das políticas educacionais polemizam em torno da destinação exclusiva do fundo público às escolas públicas, à educação pública, ou se poderia haver algum tipo de beneficiamento ao setor privado, ainda que seja assim, pela forma de isenções fiscais, enfim, não da inversão direta do recurso. Isso é um debate muito complexo. Eu tenho uma posição principista de que recursos públicos devem se destinar à educação pública, mas evidentemente que há situações que merecem cuidado, e aí me refiro ao mesmo exemplo da Silvina. A educação infantil, em muitos lugares do Brasil, e neste momento mesmo, em que há uma obrigatoriedade constitucional de oferta da educação infantil, pelo menos no pré-escolar, 4, 5 anos, e o PNE fixa a meta de atender pelo menos 50% das crianças na creche, crianças de 0 a 3, né, no intervalo de tempo curtíssimo. Porque 10 anos para o processo histórico é amanhã. Né? Então, muitos municípios não estarão em condições de dar conta, de fazer face a essa responsabilidade. Então, como que a gente interpreta essas situações que devem ter caráter transitório, porque os municípios também não podem passar 50 anos, né, transferindo dinheiro para as creches conveniadas sem ampliar o seu parque próprio. Né? Então, esse é o grande debate, mas de qualquer maneira eu considero que, é bom lembrar que essa é uma polêmica que atravessa a história da educação brasileira. Na LDB de 61, isso apareceu como um pomo de discórdia enorme, na Constituição de 88, na LDB de 96, no plano de 2001, no plano agora de 2010, bom, era de 10, agora de 2014, enfim, então, assim, é um dos grandes temas, um tema central de debate da política do financiamento da educação no Brasil. Agora, deputado, a gente não pode deixar de falar o que eu citei lá na abertura do programa, que é a questão do Rio de Janeiro. Né? Por que o Rio de Janeiro ficou atrasado aí nessa história? É bom fazer um registro aqui. O Rio de Janeiro tem um plano estadual de educação. Sim, de 2009. Votado nesta casa. Então, assim, algumas reportagens há um mês atrás ou dois andaram dizendo que o Rio não tem plano. O Rio tem um plano. Ele tem um plano estadual de educação. E eu tenho Mas deveria ter adequado. Naturalmente que o Rio ainda não cumpriu o dever de casa, né, de ajustar o seu plano, adequar o seu plano ao novo Plano Nacional de Educação. O prazo era de 1 ano. Mas eu quero dizer também, porque é preciso que os entes federados tenham uma relação
cooperativa e equilibrada. Por isso que eu falava da importância de definir melhor o regime de colaboração. A União, o ente nacional, enfim, fixou o plano agora em junho, em junho de 2014, que é uma lei federal, levou 4 anos. Ficou 4 anos atrasado em relação ao plano que expirou em 2010. Com isso, eu não quero estimular o atraso, não se trata disso. Acho que municípios, Distrito Federal, os estados têm que fazer o seu dever de casa. Atraso. Mas também, assim, acho que o atraso do Rio, aí são outros elementos que seria talvez um outro programa, discutir assim, como anda a política educacional no estado do Rio de Janeiro, mas eu quero fazer essa ressalva, O fato de o Rio estar atrasado, e precisa resolver, tem que resolver, mas assim, o plano nacional foi para o Congresso Nacional em dezembro de 2010, quando já expirava o anterior, e foi votado só em junho de 2014. Portanto, levou 3 anos e meio para ser votado em atraso. Então, assim, eu acho que é preciso devagar com andor, que o santo é de barro. Eu queria acrescentar uma questão aqui que tem a ver com essa questão. No processo de planejamento, o processo de planejamento, como a palavra diz, um processo, envolve negociações, idas e voltas, etc. Esse processo de planejamento chega um momento em que a gente tem que contratualizar os acordos, as finalidades, os meios. E esse contrato é um plano. Sim, quando a gente fala em plano, a gente se refere à forma em que, de alguma forma, documentamos o que nós viemos negociando e combinando, portanto, como qualquer contrato, precisa de uma boa negociação. Também não adianta a gente fazer as coisas às pressas, e não contratualizar e ficar assim, tipo, como muitos falam assim, é carta de intenções. Bom, depende do tipo de planejamento, do tipo de negociação que foi se levando no planejamento. Se a gente consegue, se consegue uma boa negociação, a gente vai ter certeza que vai ser um plano mais realista, vamos falar assim, Porque vai realmente expressar as intenções e as capacidades dos envolvidos. De qualquer maneira, assim, o plano anterior, porque essa história dos planos tem toda uma história também, O plano anterior, o plano estadual do Rio de Janeiro anterior, demorou muitos mais anos, Demorou, assim, o plano foi aprovado, o plano nacional anterior é 2001, e esse plano foi aprovado em 2009. Veja o intervalo de tempo que tem ali. Sim, isso quer dizer que, de alguma forma, o consenso estava muito difícil e que fazer esse contrato não estava tão claro assim. Então, assim, me parece que hoje em dia a sociedade brasileira, em geral, tem também desenvolvido outra discussão, já tem outros contratos com relação ao que se quer sobre educação, e eu imagino que não vai demorar muito em resolver essa questão aqui do plano estadual. O Rio perde alguma coisa? Está em algum, que eu acho que em algum aspecto atrasado? O plano que se tinha, esse 2009, só precisaria alguns ajustes. Também não é que, tecnicamente falando, estamos num caos absoluto, a gente está fora da lei, assim, não acho que não vai por ali, não. Se não é incompatível o plano vigente, de aprovado em 2009, com o que se coloca no Plano Nacional de Educação. Sim. Se houvesse incompatibilidade, eu acho que ali sim a gente... E acho até mais grave, que, por exemplo, o Estado não cumpra o que prevê a Constituição Estadual de destinar 6% para as universidades estaduais. Isso é muito mais grave, Acho que o atraso do plano tem que ser resolvido. Mas e os 6% fixados na Constituição Estadual, que devem ser destinados às universidades estaduais, por que o Estado não cumpre? Isso para mim é muito mais importante, muito mais grave. Vide, inclusive, o estado em que se encontram as universidades estaduais aqui no Rio de Janeiro. Ok, obrigada, deputado. Obrigada, Silvina. A gente vai ficando por aqui. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.tvalerj.tv. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.